Shalom Aleichem. Louvado seja o Hakadosh Baruch Hu, o Santo, bendito seja Ele, o Eterno, por nos permitir estarmos juntos mais uma vez. Amém? Ai, meu Deus. Baruch Hashem. Tem assuntos que são muito polêmicos. Eu nem os trago, porque geram muita dúvida, mas eu tento trazer esclarecimentos. A semana passada, no domingo, eu vos ensinei sobre amar o teu próximo. Foi isso? Foi lindo. Mas teve gente que não entendeu. Então hoje eu vou traduzir mais um pouco. A maioria de nós, o assunto é muito chocante, né? Nossa, eu tenho que odiar alguém? Você odeia um monte de gente. Tem gente que você não conversa, não passa na porta, não cumprimenta. Se a pessoa encostar em você, você já odia ela, perde a amizade na hora, já faz cara feia. É um assunto muito popular, né? Acontece toda hora com a gente. Só precisamos saber lidar. Então eu trouxe um tema hoje, próximo do tema da semana passada, que é amar versus odiar. Eu posso amar? Posso odiar? Qual o conceito bíblico de amor e de ódio? Mas eu vou explicar mais sobre o ódio, porque assim, você entendendo mais o ódio, você vai entender o que é o amor. Vamos estudar no livro de Tehillim, 139, 21, que é Salmos. Vamos estudar no livro de Mishlei, capítulo 13, versículo 20, que é Provérbios. Vamos estudar no livro de 2 Yohanan, capítulo 1, versículo 10, que é 2 João. E vamos tentar elucidar a questão de amar o meu próximo como a mim mesmo. Vamos lá. Tehillim 139, 21. Adonai, como odeio aqueles que te odeiam. Tenho desgosto daqueles que te desafiam. Eu odeio com ódio, sem limites. Eles se tornarão também meus inimigos. Alguém sabe quem escreveu isso? Davi? Foi um cara lá chamado Davi. Não foi? Não, foi um Melech Davi. Foi o rei Davi. Foi a tipificação de Yeshua. Ele não é qualquer um. Não é qualquer um que caiu de paraquedas. Só que o difícil é entender o que ele escreveu. Não é? Então, vamos para o Talmud Bavli. O que é um Talmud? Para você que está aqui há pouco tempo, você que nos visita, o Talmud é a Bíblia oral. Quando Adão estava no Éden, alguém já se perguntou por que Deus descia na virada da tarde para falar com ele? Alguém já se perguntou? Você já perguntou isso para alguém? Por que o Eterno descia no jardim para falar com Adão? Para ter papo? Oi aí, como é que foi o dia, Adão? Foi legal? Não. Por exemplo, o Eterno não podia perguntar para ele, como é que foi a semana? Podia? Podia perguntar isso para ele? Não podia, ele não viveu lá uma semana. O Eterno ia perguntar como é que foi a semana? Se Davi foi criado na parte da manhã, na parte da tarde ele foi expulso. Adão. Se o Eterno chega e fala, Davi, como é que foi a semana? Ele fala, não sei, senhor, o senhor me criou hoje. Adão. Não importa. Eu mudei o nome, mas a situação é a mesma. Adão. Está vendo como congregar aqui é difícil? Vocês falam que o camarada ia concordar com a semana, eu até troco para Davi. É muita pressão. Adão é criado pela manhã no Éden. Na sexta-feira. No sexto dia. Por isso que o número do homem é qual? 6. Por isso Apocalipse 13, 18 fala, e lá nos últimos dias
Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. 3 vezes o homem. Um homem que é besta, um homem que é falso profeta, um homem que é anticristo. 666. É perfeito. Perfeito. Tudo tem códigos na Bíblia. Então vamos lá, o Talmud, que é o que o Eterno fazia então com Adão? Desceu lá e explicou para ele o Talmud, a lei oral. Porque ainda não tinha escrito. Quem que recebeu o escrito? Moisés, né? Talmud babilônico, Pesachim, Tratado Pesachim, 113b diz: odiar alguém que age com imoralidade, diz o seguinte: o Rabi Samuel, filho Bar Rabi Itzak, disse em nome do Rav: é permitido odiar alguém que você percebeu que é imoral? Nós recebemos ensinamentos que ela se refere a um judeu que é teu inimigo. Porém, é permitido odiar um judeu? Pois nós sabemos que a Torá diz: não odeie o teu irmão no teu coração. Não é verdade? Porque tem uma interrogação no final lá da frase. O versículo se refere a alguém que você viu fazer um ato imoral. É este judeu que é permitido que você odeie. Porém, a pergunta é: o que é ódio? Não é se eu posso odiar. Primeiro eu tenho que entender, eu tenho que estar dentro dos olhos da Torá, da Bíblia, e entender o que é ódio na versão judaica. O que é ódio? E por que este judeu que é permitido que você odeie? Por quê? Preste atenção nisso aqui, gente. É muito chocante. Câmera comigo. Vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó. O que a Torá diz? O que a Torá diz? 2 pontos. Não odeie o teu irmão no teu. Se você não vai odiar, você tem o quê? Qual que é o contrário de ódio? Amor. Então, se você não odeia, você tem que ir? Quem? Então, nós vamos ter que entender o que é ódio e o que é irmão. A Torá não está falando de goi. Não está falando de gentil. A Torá está tratando aqui de judeus. A linguagem é de judeu para judeu. Ele está dizendo: não odeie o seu irmão judeu. E o goi? O goi só entra no plano se ele se voltar para o eterno. Se ele se voltar para a Torá. E ainda assim você tem que ter mais cautela com ele, que ele não tem o preparo que um Yehudi tem, que um judeu tem. Teologicamente falando. Estão entendendo? Então, 2 fatores nós temos que entender. Eu posso odiar, mas aqui, o que muita gente não entendeu, o versículo se refere a alguém que você viu fazer um ato imoral. É para que odiemos os atos imorais da pessoa. Agora, odiá-la com ódio, aquele ódio que você aprendeu desde criança, você aí, no contexto gentílico da coisa, você aprendeu. O que é o ódio aí? O ódio é entendimento secular, entendimento cristão, desde Roma, estou falando. O ódio é repugnância além do normal. Como que é uma repugnância? Você chega numa festa, seja de casamento ou aniversário, e você vê alguém ali que te aborreceu, que te afrontou, e você pensa assim ou fala ainda com a pessoa que está do teu lado: se eu soubesse que ele estava aqui, eu não tinha vindo. Ódio. Repugnância. Mas também é extrapolar na ira. O que é extrapolar na ira? É quando a pessoa fala assim: ó, olha,
não é que eu odeio, eu já até perdoei. Só não quero ver ele na minha frente mais. Só quero que ele morra. Tá bom. Isso é ódio. Que aparentemente, parece que houve um perdão, mas está enrustido lá dentro do coração. Rancor violento. É você estar de frente a uma pessoa, brigar, xingar, desgraçar com a vida dela em palavras. Então você não tem controle, autocontrole. Aquele foi um momento de ódio. Desejar o mal. Só tropeçou? Devia ter caído e quebrado a perna. Tem gente que pensa assim. Tem gente que deseja a desgraça alheia. Deseja que a pessoa bata o carro, perca o que tem, perca a casa, perca o casamento. Isso é um ódio enrustido, que é desejar o mal a alguém. Agora, quanto a você ter ódio, é ter ódio de um judeu, criado dentro de berço, dentro de um contexto da Torá, do Rumash, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, dentro das leis, e aí de repente ele começa a quebrar esses mandamentos. Ele começa a ser imoral, começa a praticar atitudes totalmente avessas às leis e aos mandamentos do Eterno. Aí ele chega até um certo ponto que ele se torna um blasfemo. E aí a Bíblia, lá na Brit Hadashah, ela bate muito nessa tecla. Que se a pessoa for um blasfemo, sabe o que Paulo falou? Shaul. Paulo falou assim, Shaul, esse, entregue ele a Hassatan, um irmão. Ele falou, pega esse crente, entregue ele a Hassatan. Para quem sabe, a sua carne caia em julgamento, mas ele não perca a tua alma. Como assim você entrega um irmão a Satã? É grave isso? Está escrito no Brit Hadashah, no Novo Testamento isso. Toda rabá. 1 Coríntios 5:1. Em nome do Senhor Yeshua, quando vocês estiverem reunidos comigo espiritualmente presente, e o poder do nosso Senhor Yeshua entre nós, entreguem-se esse homem ao adversário, para que a sua velha natureza seja destruída e seu espírito salvo no dia do Senhor. Conforme o pecado que a pessoa comete, está escrito, entrega ele a Hassatan. Deixa que, eu vou falar uma linguagem mais rasgada, não poderia nem falar isso. Deixa que o diabo cuide dele. Isso é uma frase para um irmão. Aqui é de irmão para irmão. Não é de irmão para ímpio, não. Aqui eu estou falando de ímpio, de pecador. Então é que as escrituras, quando você começa a entender elas ao pé da letra, são pesadas. São pesadas. É que o contexto que vem vindo nos séculos vem facilitando. O prato é servido ao gosto do freguês. Porque se eu for muito bruto aqui e explicar na íntegra o que está escrito, poucas pessoas vão querer permanecer. Acha que é muito para elas. Elas não concordam com o que está escrito. Mas vamos em frente para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam o que é agora odiar num contexto judaico. Não é nenhum daqueles... Volta um minutinho, por gentileza. Olha aqui, ó. Não é repugnância. Não é extrapolar na ira. Não é um rancor violento. Não é desejar que a pessoa morra. Que ela se extrapole, que ela bata, que ela quebra a cara, quebra as pernas, quebra os braços. Que ela caia doente numa cama com um câncer. Não é isso. O contexto judaico não é isso que ele ensina. Então vamos entender o que ensina dentro de um contexto bíblico judaico. Ódio no judaísmo significa aborrecer, não querer aliança com. Onde que está provando isso? Vamos provar todos os conceitos.
1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 está escrito: não. O que lhes escrevi foi para que não se associem com alguém que supostamente é um irmão, mas se entrega à imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, calunia, embebeda-se ou rouba. Com essa pessoa, você não deve nem sentar para comer. É só você falar assim: eu não concordo com a Bíblia. Beleza, você tem o direito. Você tem o direito de não concordar. Mas o que está escrito lá? Não, com essa pessoa você não deve nem o quê? Sentar para comer. Vamos bater na tecla. Não tenho que ter repugnância, me repugnar da pessoa, odiá-la com ódio. Mas eu também não tenho que ficar agradando. Estou sendo claro com os senhores? Está ficando algo oculto aqui ou está sendo bem objetivo? Tem pessoa que arrebenta tanto com as coisas do eterno, zombam, não creem, falam da vida de todo mundo. Toda vez que você chega perto dela, ela é rancorosa, é má por natureza. Eu tenho que ser amigo dela? A Bíblia me proíbe. Me proíbe. Então eu aborreço, não odeio de ódio. Então eu não preciso odiar. Eu simplesmente não quero fazer aliança. Por que está escrito que não deve comer? O que o judaísmo ensina? O que a Torá ensina? Se eu sento com alguém na mesa da minha casa para almoçar comigo, tomar um café da tarde, jantar comigo, eu acabei de fazer um pacto com aquela pessoa, fiz uma aliança com ela. Então você se aliançou com a pessoa. Conforme quem você coloca na mesa da tua casa para comer contigo, você se aliançou, fez um pacto com ela. Então, se essa pessoa for má, uma pessoa de trevas, o que você fez? A aliança com as trevas. Tenho que odiar ela? Xingar ela? Desgraçá-la em palavras? Tenho? Não. Eu simplesmente falo, qualquer dia, sei lá, mas você não tem que aliançar. Não tem. Porque se você bater nessa tecla, todas as pessoas que já te passaram raiva na vida, você tem que ir lá na casa delas, buscar elas. Esse é o certo, tá? Não estou falando que é o errado, não. É o certo. É tentarmos reconciliar, tá? Nós não pregamos ódio. Não posso pregar ódio. Rabinos do mundo todo estão me assistindo, ou me assistem. Meus líderes, meus mestres. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. Eu não falo as coisas aleatoriamente. Vamos em frente. Ódio no judaísmo é não receber. 2 Yohanan 1,10. Se alguém chegar a você e não trouxer este ensino, não recebam em casa, nem mesmo lhe digam shalom, porque a pessoa que diz shalom participa de obras malignas. Nossa, está escrito isso na sua Bíblia? Está ficando difícil, hein? Tem esse versículo aí? Daqui a pouco vai ter que anular a Bíblia aí. Então, sabe quando você chega num ambiente que não são pessoas que servem ao eterno? Perdão, eu já fiz isso. Já cheguei em ambientes que não são pessoas que compartilham da mesma fé. E eu chego no ambiente e falo, Shalom Aleichem, pequei. Aquelas pessoas contam piadas impuras, blasfemam, zombam, falam que não pode, conversam coisas que não podem, que não são lícitas. Então, se alguém chegar a você e não trouxer este ensino, o que significa este ensino aí? Essa mesma emuná, não estiver na mesma visão, não tiver temor de Torá, temor de palavra, temor dos livros das leis do Senhor, se a pessoa não compartilha, se ela zomba, se ela não aceita, não dê nem shalom para ela. É o que está escrito aqui. É isso que está escrito? Tem uma opção de gente conferindo aí, ó. Bíblia digital aberta, Bíblia física aberta. Está escrito isso? Puxa vida, hein? Amém. Então vamos em frente. O ódio no judaísmo é andar com
Terrilim, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Se o camarada é um blasfemo, é um pecador, eu não ando com ele. Não vou na casa dele. Não participo com ele. Agora, se não tiver escrito isso na sua Bíblia, a gente tira dali agora e eu peço perdão para a comunidade. Olha o que diz Mishlei, Provérbios 13, 20. Está escrito o seguinte: o que anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Eu vou ser fino no que eu vou falar, hein? Vou ser fino. Eu me vigio e me policio. Eu me policio, eu me vigio. Para que eu não seja contado com os escarnecedores. Se você discorda, viva com quem você quiser. Quem vai pagar é você, não sou eu. Fui fino, não fui? Não fui fino? Educado? Porque eu estou me resguardando. Eu sei o que quer dizer isso. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Está escrito isso aí, quem conferiu? Sim? Então isso é um mandamento. Isso é uma regra divina. Vamos em frente para terminarmos. Já estamos terminando. Ódio no judaísmo é evitar. Mishlei 4, 15, 15. Provérbios. Sabedoria de Salomão. Não siga o caminho dos ímpios, nem ande na vereda dos malfeitores, evite-os. Não passe por eles. Desvia-te deles e passe adiante deles. Comigo aqui. Eu estou na rua. Câmera. Estou na rua, caminhando. Vejo um grupinho ali que eu já conheço quem é. Fofoca que nem sente. Fala mal de todo mundo. Aí eu chego. Shalom, galera! Como é que vocês estão aí? Beleza? Que me conta aí. Qual que é o bafão? Bafão é assunto do inferno. Que nem foi inaugurado ainda. Bafão é uma desgraça para quem serve ao eterno. O que é uma desgraça? Algo sem a graça. Aí eu vou entrar ali no meio de uns malfeitores, gente que fala, que blasfema, que zomba. Então o que é o negócio? Se eu estou caminhando, e eu estou passando por um lugar que lá no livro de Mishlei diz assim, evite-os. Ei, não passe por eles, desvie. Mas tem muitos aí que gostam de parar porque amam uma fofoca. Alguém aqui quer fazer algum comentário? Estou sendo herético? Não? Estou dentro das escrituras? Vamos em frente então. Vamos entender um pouco mais para terminarmos bem cedo. Para todos que têm ódio, chegam em casa, tomam um suco de maracujá e durmam felizes. Não é? Matitiahu 5:43, 44 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais? Ame seu próximo. Esse versículo foi digitado errado. É que está escrito assim no original aí, onde vocês vão ler. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Baruch Hashem. Mas Yeshua diz: ame os seus inimigos e orem para quem te persegue. Ok? Perdão. Foi só um errinho lá. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Tá? Só isso que faltou ali. Mas Yeshua vem e faz uma correção. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem te persegue. Porque o contexto divino
é aquele ali, ó. Se o inimigo é a escura maldade deste mundo, se você está vendo que uma pessoa, ela é rancorosa, angustiada, ela tem uma certa carga de sopros contaminados sobre a vida dela. O que são sopros contaminados? Apresentaram para vocês como demônios, é isso? Se ela tem uma certa carga negativa de sopros contaminados, nós não temos que repudiá-la, temos que tentar reverter aquela pessoa de que forma? Às vezes você já tentou na conversa, às vezes você já tentou no conselho, mas não foi possível. Então o que diz as Escrituras? O que diz os conselhos dos patriarcas? Reze pelo fim do mal. Rezar, você aprendeu errado. Você aprendeu que rezar são orações vãs repetitivas. Não é isso? Mas isso voltado para a idolatria. Porque, por exemplo, nós cantamos um louvor ali que muita gente ficou até muito emocionada, que era Yahweh Adonai Veishmereha Yae Adonai Panaveleha Viuneha Bemidibar 6:24. Números, capítulo 6, versículo 24, é uma benção sacerdotal em cima dos filhos de Israel. Mas se você for lá em Yeshua, o que ele fala? Eu vou vos ensinar a orar. Orem assim: Pai nosso, que estais nos céus. Ele ensinou ali uma oração? Foi isso? Não, ele ensinou uma reza. Judeu não ora, judeu reza. Ok? Mas falaram para nós que a oração é que está certo, que reza está errado. Mas são conceitos. Não se preocupe que senão são detalhes. Conceitos. Então nós temos que rezar, orar. Vamos usar o termo do cotidiano aí, mais costumeiro. Nós temos que orar pelo fim do mal. E não para que aquela pessoa morra. Outro conceito. Se o inimigo é um ser humano, primeira coisa que tem que fazer. Aquela pessoa vive te atacando, te perseguindo. A primeira coisa do conceito judaico: defenda-se. Como assim? Não fica se expondo, contando seus problemas, contando seus projetos para aquela pessoa. Porque eu estou com intenção de trocar de carro. Eu estou com intenção de construir uma casa. Defenda-se. Não dê margem para que ela te persiga. Esse é um conceito de sabedoria. Ok? Se o inimigo é em uma guerra, eu estou numa guerra. Uma guerra. Tipo essa que teve lá agora, Ucrânia com Israel. Ucrânia é quase que 100% judaica. A maior sinagoga, a maior comunidade judaica está em Kiev. A maior comunidade judaica do mundo, messiânica, está em Kiev. Aí eu estou na guerra. Metralhadora, fuzil, granada. Aí vem o inimigo. Aí eu saio da minha trincheira e falo para ele assim: ô irmão, eu pensei que você me amava. O judaísmo ensina o seguinte: estou numa guerra. Apareceu o inimigo ali na frente. Te amo, cara. Mas você não devia ter me atacado. Porque eu preciso preservar a vida. Preservar a vida. Por que você anda lá em Jerusalém? Eu fiquei admirado com aquilo. É menina, é moço. Tem umas mocinhas assim, desse tamanho que você fala, isso não tem tamanho de gente. A metralhadora delas pendurada nas costas, o bico está arrastando no chão. Tinha uma galerinha de jovens dançando na praça ali no centro de Jerusalém. E aí a camiseta dos caras subia para cima, as automáticas, tudo enfiado na cintura. Esse povo ama mais do que nós. Eles aprenderam a Torá desde que nasceram. Aprenderam o conceito de amor. Só que você não parte para cima para matar um judeu não, que eles vão te fuzilar. Por quê? Porque a vida está acima. A vida está acima. Não é por ódio, mas por defesa. Estão me entendendo? Olha que conceito difícil. Difícil isso aqui.
entender tudo isso. Então, amar significa o quê? Rezar para que seus inimigos vivam. Não torça para ele morrer. Tomara que morra. Não tenho nada contra ele, só quero que morra. Isso não pode acontecer, não pode existir entre nós. Então você tem que torcer para ele viver e que se tornem seus amigos e que cumpra a missão para o qual eles nasceram, para criar um mundo pacífico e harmonioso. O odiar é aquilo. Não faça parte da roda, não caminhe junto, não concorde com suas ideias. Esse é o ódio no judaísmo. Eu não concordo, eu não me sento com você, eu não vou andar com você, eu não concordo com as suas ideias. Então você odeia procedimentos, atitudes, comportamentos. Fui claro até aqui? Sim? Eu queria entrar numa parte aqui, mas aí eu ia subir muito o nível, mas eu acho que eu vou subir assim mesmo. Vamos subir um nível aqui. Elevação espiritual, vamos lá. Amar significa rezar para que seus inimigos vivam, se tornem seus amigos e cumpram a missão para a qual eles nasceram, para criar um mundo pacífico e harmonioso. Como assim nasceram? O que está escrito? Se você for ver dentro do Talmud, toda alma estava em cima do Monte Sinai, no dia da entrega da Torá, da Bíblia. Prova disso está escrito que o Eterno falou em 70 idiomas. Quando ele estava conversando com Moshe, ele falou em 70 idiomas. O que significa isso? O número 70 nas Escrituras simboliza todas as nações da terra. Então, Adonai Tzvaot, o Senhor, o Rei dos exércitos, o Senhor dos senhores, quando ele começa a transmitir lá de cima, do Shamaim, lá de onde ele habita, ele falou em 70 idiomas, para que todas as almas que descessem à terra soubessem que desceram para um propósito. No dia que Adão foi criado, você foi criado. Agora você é inserido dentro do corpo que a tua mãe gera, naquele momento em que o pulmão infla. Rua. Rua. O que é rua no hebraico? Sopro. Fôlego de vida. A criança sai do ventre, o pulmão dela infla e a alma vem para este mundo. Isso é muito bruto, é muito profundo esse negócio. Então veja só um detalhe. As pessoas nessa terra nasceram para que o mundo fosse pacífico e harmonioso. Mas muitas delas se desviam no percurso. E nós temos a missão. Qual que é a missão de um judeu? Qual que é a missão de um judeu na terra? Ser luz para as nações. Vamos falar numa outra língua? O judeu foi chamado para ser luz para o goi, para o gentil. Nós temos que ser luz e não trevas. Então, se a pessoa está em trevas, o que você tem que fazer com ela? A iluminar. Baruch Hashem? Ficou claro até aí? Então vamos partir para terminar. Na linguagem do Talmud, é para que os pecados venham a cessar. Não cessar os pecadores. Não é para matar todo mundo que peca. Odiar de morte. É para que o pecado venha a cessar. E não venha cessar os pecadores. Os pecadores, se converterem, se mudarem dos seus maus caminhos, eles também serão luz. Concordam comigo? Então uma pessoa que era trevas pode se tornar luz. Por isso que não pode ter esse ódio que nós aprendemos no cotidiano, no decorrer da nossa vida, que é esse ódio de odiar de morte. Tá? Não se alegra. Justamente. Por isso que tem tratados que falam que a pessoa vai viver 60 anos e o Eterno fica na expectativa daqueles 60 anos ele mudar os seus caminhos. Porque a expectativa do Eterno é que todos se salvem. Não é? Todos venham para a luz. Não é isso? Se alguém pensou assim na hora que eu falei que a sua alma foi criada junto com Adão,
Alguém pode ter pensado, esse cara é maluco, falar um negócio desse, que a minha alma foi criada lá junto com Adão. Olha o que está escrito em Efésios 4:4. Perfeito. Ótima colocação. Olha que acréscimo lindo isso aqui. Ele nos escolheu antes da fundação para você ser escolhido antes da fundação do universo. Você já tinha que estar criado. Como que eu escolho algo que não existe? Como? Não é perfeito isso? Perfeito. Tratado Avot de Rabi Natan. Capítulo 16, versículo 4. Aqui é um tratado de um Rav. Dá uma olhada. Olha o que esse rabino disse. Nossos patriarcas. Nós temos que estudar nossos patriarcas. Aliás, nós comentamos sobre isso no início aqui da ministração. Antes de começar a ministração, até eu comentei isso com o Moré Clayton. Que Shaul Shalia falou muito isso. Atentem-se aos costumes dos vossos pais. Ele nos alertou disso. Se atentem para os costumes, os estudos dos vossos pais. Os nossos patriarcas nos revelaram muitas coisas. Então esse Avot, esse tratado do Rabi Natan, diz assim, ó. Eu o criei. Se você o ama, pode confiar em mim para lhe dar uma grande recompensa. E se não, eu sou o juiz que irá puni-lo. O que o Eterno está dizendo? Ame o ímpio. Ame aquele que está na escuridão, nas trevas. Mas não é o amor de, ai, vem aqui, irmão. É de bajular, de estar junto. Ter compaixão. Misericórdia. É esse tipo de amor. Isso, amor de misericórdia, que você olha e fala, Eterno, salva essa pessoa. Salva essa pessoa que está nas trevas. É essa a reza, é essa a oração que temos que fazer. Então ali, esse tratado, esse rabino diz assim, ó, não adianta você ficar aborrecido com alguém, por mais que ele te aborreça. Porque lembre-te de uma coisa, de um detalhe muito importante, está dizendo esse rabino aí, nesse tratado. Eu o criei. Quem está falando aí? O Eterno. Quem criou o ímpio? O Eterno. O cara, seja ele, seja bom, seja mau, seja um assassino, seja um estuprador. Quem o criou? Não o criou o estuprador. Não o criou o assassino. Não o criou o blasfemo. Mas ele o criou. Então o Senhor está dizendo, faça a tua parte, porque quem julga sou eu. Eu sou o justo juiz. Se ele não mudar dos seus caminhos, quem irá puni-lo sou eu. Não cabe a você. Eu acho que hoje ficou mais claro. Que o santo bendito seja ele, vos capacite de compreender e entender tudo aquilo que o Eterno nos escreveu para o nosso crescimento, fortalecimento e para a nossa salvação, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. Yaem Adonai panamelecha viuneka. Is Adonai, Adonai panavelecha ve'asem lecha. Shalom.